amidos, né? O amido, ele é composto principalmente por duas moléculas, dois polímeros, que são a amilose e a amilopectina. A amilose, ela está presente em maior quantidade na maioria dos grãos, né, dos amidos provenientes de grãos, como é o caso do amido de milho. Então, o amido de milho é rico em amilose, ele possui mais amilose do que a amilopectina em sua composição. Já a fécula de batata, ela possui mais amilopectina e menos amilose. Nós temos diferenças nessa composição. Quando nós temos um amido rico em amilose, eu tenho um gel que, né, a formação do gel ela é mais consistente. Então, quando eu tenho, por exemplo, eu utilizo o amido de milho para espessar um creme, um recheio, eu tenho um creme com mais estrutura, mais firme do que se eu tivesse utilizado a mesma quantidade de fécula de batata, tá? Você pode testar, faz diferença. E um detalhe muito importante é que o amido rico em amilose, ele não pode ser congelado. Então, o produto feito com amido de milho não pode ser congelado. Por quê? Porque quando a molécula de amido absorve a água, ela encapsula a molécula de água. Quando eu congelo esse produto ou deixo na geladeira por um longo período de tempo, eu tenho a quebra das ligações entre a água e o amido. Com isso eu tenho a liberação de líquido. Então, eu tenho, por exemplo, se eu fizer um recheio, um creme de baunilha e engrossá-lo, né, espessá-lo com amido de milho e deixá-lo, congelá-lo ou deixá-lo na geladeira por um longo período de tempo, eu vou perder a cremosidade e vou ter a formação de líquido, porque eu tenho esse problema quando eu espesso com amido de milho. O amido de milho vai quebrar as ligações entre o amido e a água e vai liberar essa água que estava presa dentro da molécula de amido, tá? Então, nós temos esse problema quando nós utilizamos o amido de milho. Já a fécula de batata, não. Por quê? A fécula de batata, ela é rica em amilopectina, que é outro polímero que compõe a molécula de amido. E a amilopectina está presente em maiores quantidades em amido proveniente de raízes e tubérculos, como é o caso da batata, né? A batatinha, a batata inglesa é um tubérculo, por isso ela é rica em amilopectina. Quando eu tenho um produto feito, um produto espessado com a fécula de batata, eu não tenho alterações se eu congelar esse produto ou se eu mantê-lo na minha geladeira por um longo período de tempo, tá? Então, essa liberação de água que o amido provoca também afeta a conservação, né? A validade do meu produto. Ele vai estragar com mais facilidade porque eu tenho muita umidade ali solta e alta proliferação de bactérias, tá? Então, se você utilizar o amido de milho, evite congelar o seu produto. Aí, se você precisa congelar, você opte por utilizar a fécula de batata. Mas lembre-se sempre, a fécula de batata, ela produz um gel menos consistente do que o amido de milho. Então, quando eu faço um creme de baunilha, por exemplo, e utilizo a fécula de batata em vez do amido de milho, eu tenho um creme mais fluido, tá? Menos estruturado do que se eu tivesse utilizado o amido de milho. Então, é muito importante você sempre prestar atenção nisso, tá? Quando você quer um creme mais consistente, utilize o amido de milho, mas aí você não vai poder congelar esse produto, tá? Quando você utiliza a fécula de batata, como ela dá um gel menos consistente, se você adiciona em excesso, o seu recheio ele não vai ficar legal. Eu já fiz o teste, ele fica parecendo uma cola, não fica bom. E outro problema é que se você utiliza para rechear bolos, por exemplo, esse recheio não vai aderir na sua camada de bolo, tá? Então, ou vai aderir pouco, não o suficiente para que o seu bolo não aconteça um acidente com ele, tá? Então, é muito importante sempre você prestar atenção nisso. Qual é o objetivo da minha receita, tá? E se for utilizar o amido, lembre-se sempre que você não pode congelar esse produto. Se congelar, vai ter essa consequência de liberação de líquido dentro do seu bolo ou dentro do seu recheio, tá bom? Então, preste muita atenção nisso.